Durante sessão da CPI do Distrito Federal, que houve o depoimento de Ana Priscila Azevedo, presa em conexão com os atos do dia 8 de janeiro, a deputada distrital Paula Belmonte questionou a depoente sobre os motivos pelos quais, quando visitou as presas políticas na penitenciária da Papuda, não a encontrou. Informada de que a depoente está presa em isolamento há meses, a deputada fez uma denúncia e pediu a atuação da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Paula Belmonte disse: nossa função como parlamentar é investigatória e aqui está sendo denunciado que uma pessoa, uma mulher, foi colocada em uma solitária sem nenhuma legalidade. Quero fazer essa denúncia aqui a essa presidência e também para o presidente de Direitos Humanos. Belmonte acrescentou: então essa CPI acaba também de descobrir que foram violados direitos humanos. Ao questionar a depoente, a deputada expôs a estratégia utilizada pela extrema-esquerda para agrupar seus adversários em um grupo a ser combatido. Ela questionou se Ana Priscila é bolsonarista, ao que a depoente respondeu que não. Ana Priscila disse: eu não sou bolsonarista, sou patriota. A deputada apresentou um vídeo em que Ana Priscila faz duros ataques aos chamados bolsonaristas e ao ex-presidente Jair Bolsonaro. A depoente afirmou que o vídeo era antigo e que, à época, ela acreditava que o ex-presidente era um infiltrado. A deputada Paula Belmonte explicou que muitas pessoas sérias participaram dos acampamentos manifestando-se de forma pacífica e muitas dessas foram presas e estão sendo punidas sem terem cometido qualquer crime. A deputada questionou: eu também tenho o direito de saber quem a senhora é realmente, porque eu sei que teve muitas pessoas que entraram, inocentes úteis que foram para lá. Conheço algumas pessoas inocentes que foram presas. E a senhora estava fazendo o que lá, se a senhora não defendia o ex-presidente? Quero saber se a senhora é uma das infiltradas que está querendo confundir todas essas pessoas que eram um movimento de senhores que queriam ajudar o Brasil. A deputada lembrou ainda que, embora estivesse no interior do Palácio do Planalto no dia 8, Ana Priscila não foi presa ali, nem as outras pessoas que estavam com ela. Belmonte explicou que muitas das pessoas que participaram dos atos de depredação saíram da mesma forma que Ana Priscila. Ela disse: essas pessoas tinham que estar presas e não estão. A senhora está sendo usada. A deputada questionou com quem a depoente estava falando quando disse missão dada, missão cumprida, no interior do palácio, em vídeo que foi amplamente divulgado. Belmonte afirmou: aqui cabe uma quebra de sigilos. Qual era o telefone que a senhora estava falando? A deputada defendeu a liberdade de expressão dos cidadãos para questionarem o que quiserem e perguntou à depoente: eu defendo o cidadão, defendo a nossa democracia. E a senhora, defende o quê? Ana Priscila explicou-se sobre os vídeos antigos, mas não respondeu à pergunta sobre quem teria lhe dado a missão. Ana Priscila disse que não estava falando com ninguém. Paula Belmonte alertou que, devido a ações como as de Ana Cristina, os movimentos democráticos que congregam pessoas pacíficas estão sendo amedrontados e perseguidos e voltou a pedir que a prisão solitária determinada contra a depoente seja investigada. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, em especial pelo judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do TSE, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como Bárbara do canal Te Atualizei e a Folha Política.
Toda a receita de mais de 26 meses do nosso trabalho está bloqueada por ordem do TSE, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Sem a possibilidade... Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer calar vozes conservadoras. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Obrigada, presidente. Quero agradecer aqui a oportunidade do meu primeiro requerimento ser aprovado. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a todos nós. Essa audiência, essa sessão hoje da CPI, ela está sendo muito vista e muito esperada, tanto para pessoas que se dizem de esquerda, quanto pessoas que se dizem de direita. Eu quero registrar aqui, e primeiramente, que eu estive na Colmeia por 2 vezes, visitando todas as detentas e visitei também as detentas que foram presas no dia 8 e não vi a senhora. A senhora falou que a senhora ficou em uma solitária. E aí eu gostaria que a senhora... Eu tenho menos tempo que as pessoas, então se eu me sentir contemplada eu vou interrompê-la. Mas a senhora, eu gostaria que a senhora falasse, teve alguma justificativa jurídica para que a senhora tivesse se mantido na solitária? Quem tomou essa decisão que a senhora tinha que ficar na solitária? Não tinha justificativa, senhora deputada. Quem foi que determinou isso? Não consta no processo nada. Não consta no processo? Então eu quero aqui, presidente, olha só, nós estamos tendo aqui uma denúncia, porque essa CPI, ela não é julgatória. Eu fico assim um pouco, vamos dizer, surpreendida quando os parlamentares querem julgar se fez errado, se fez certo, porque aqui não é a função nossa. A nossa função aqui é investigatória. A nossa função aqui, então, é importante que as pessoas que estejam aqui saibam disso. Aqui, nossa função não é julgar. A gente pode até ter um julgamento pessoal, mas a nossa função como parlamentar é investigatória. E aqui, presidente, está sendo denunciado que uma pessoa, uma mulher, independente do seu aspecto político, independente do que ela crê, ela foi colocada numa solitária sem nenhuma legalidade. É isso que a senhora está falando? Sim, senhora. Então, isso é importante. Eu estou querendo fazer essa denúncia aqui a essa presidência. Depois eu gostaria de saber, fazer uma questão de ordem, qual que é o procedimento que o senhor, como presidente, vai tomar. E também para o presidente dos Direitos Humanos. O que vai ser feito em relação a isso? Porque nós estamos falando de uma pessoa... Eu sei que solitária fica líder do PCC, criminosos, e nós estamos tendo essa situação aqui. Pois é, então eu gostaria de pedir, deputado Fábio Félix, que a comissão do senhor tomasse alguma atitude, e eu posso estar auxiliando. Por quê? Porque independente do que seja, quem seja, ela foi presa, ficou na solitária por 8 meses, sem ver o sol, sem nenhum baseamento jurídico, segundo a palavra aqui da pessoa. Eu estou aqui, isso é tortura. Isso é tortura. Então essa CPI acaba de também descobrir que foi violado direitos humanos, de dignidade humana. Então, isso é um ponto. Segundo ponto que eu gostaria de perguntar para a senhora é por quê? Porque a senhora falou para nós todos aqui que a senhora é conservadora, que a senhora é de direita, e eu vejo que muitas pessoas, elas querem, pessoas que são conservadoras, pessoas que são de direita, já colocar nomes de parlamentares. Eu sempre falo aqui que eu não tenho um parlamentar de estimação, eu tenho princípios e valores, que são os meus condutores, e eu procuro ser coerente a esses princípios e valores.
A senhora se diz bolsonarista? Senhora deputada, eu quero até agradecer porque a senhora fez o requerimento e está me dando a oportunidade, primeiramente, de provar que eu estou presa, porque veicula aí que eu fugi, que eu estou na Europa, tá? E a oportunidade que a senhora está me dando, muito obrigada. Por gentileza, eu estou querendo saber se a senhora falou que a senhora era conservadora, de direita. Eu não sou bolsonarista, eu sou patriota. A senhora é patriota? Sou patriota. Tem um vídeo nosso aqui. E aí eu gostaria de saber se é a senhora, se é a fala da senhora, se é uma armação, só que para eu entender também. Tá faltando áudio de novo, presidente. É a senhora aí? Sim, senhora. Tá. Que trai o país e não vem com essa governo Mourão Bolsonaro, porque não existe, está mais do que provado. Bolsonaro nunca, Mourão se afina com Bolsonaro e nem com esse comedor de placenta do vocês sabem muito bem quem é. A esquerda tem tanto ódio do Bolsonaro que prefere o Mourão, velho. Prefere a ditadura do que a burrice do bunda suja. Estava me convencendo apoiar o Bolsonaro. Não, tem que apoiar, porque não se sabe, cara. Nós somos amigos, aquela coisa todinha. Penso que não, o cara tava trabalhando lá dentro do Palácio do Planalto. Levou um pé na bunda essa semana. Oh, parabéns, otário, se lascou. Levou um pé na... Vou mostrar aqui o tanto que vocês são hipócritas. O tanto que vocês são hipócritas. Será que os bolsonaristas amam mesmo a Cristo? Só quem ficou foi quem? Foi o Werneck e fui eu, às custas do alto comando. Porque vocês sabem que esse miliciano safado, desse bolso cheio, vagabundo. Nossa, eu acho que está repetindo, né? Esse vídeo, Ana Priscila, eu quero dizer isso por quê? Porque a nossa motivação de chamá-la aqui é por quê? Porque as pessoas, eu nunca tive no acampamento, mas conheço muitas pessoas que tiveram no acampamento, pessoas sérias, senhoras, senhores, que realmente, eu quero mais uma vez dizer aqui a essa CPI, primeiro, parlamentar nenhum tem a função de julgar ninguém. Aqui não. Nós somos legisladores. Segunda função é que nós temos a liberdade. Nós estamos representando uma parcela da população. E aqui não tem verdade absoluta. Nós acreditamos numa democracia que seja feita com auditoria. E foi falado aqui, e que eu peço para que sejam divulgados, foi falado pelo hacker Delgatti. Foi ele que falou. Que todo mundo está aqui da esquerda achando ele o máximo, mas foi ele que falou. E que a única forma, foi ele que falou com palavras do Delgatti, que a única forma de nós termos a segurança de uma que é a exercício da cidadania é com voto. Ele falou isso aqui nessa CPI, para todos os parlamentares escutarem, e falou na CPMI para o presidente Arthur Maia. Então, nós temos direito de, sim, fortalecer o sistema de transparência das urnas. Nós temos direito, sim, de falar que nós não estamos concordando com coisa ou outra. Nós temos direito, sim, de achar que tem um ministro da Justiça que está debochando do povo brasileiro. Mas eu também tenho de direito de saber quem a senhora é realmente. Por quê? Porque eu sei que tem pessoas que entraram, o ministro Alexandre de Moraes falou com muita propriedade dos inocentes úteis, que foram para lá, e que eu conheço alguns que estão presos, que foram presos, pessoas íntegras, famílias inteiras. Tem um senhor que ficou lá mais de 6 meses preso, que a família toda veio aqui para cá para defender. E a senhora estava fazendo o quê lá? Se a senhora não defendia o ex-presidente da República. A senhora é uma das infiltradas que está querendo confundir a todo esse movimento, que é um movimento, sim, é um movimento de senhores, de senhoras que amam esse Brasil.
Ana Priscila, a senhora precisa deixar isso claro. Porque teve gente que destruiu o patrimônio público e essas pessoas têm que estar presas. E vou dizer, não estão. Não estão. A senhora está sendo usada. A senhora falou, missão dada, missão cumprida com quem? Quem era essa pessoa que a senhora estava respondendo missão dada e missão cumprida? Aqui cabe uma queda de sigilo, uma quebra de sigilo telefônico. Qual era o telefone que a senhora estava falando, que a senhora falou missão dada e missão cumprida? Eu não defendo nomes, eu quero dizer isso para a senhora. Eu não defendo nomes. Nunca defendi na minha vida política. Eu defendo princípios e valores. Mas a gente não pode deixar essas pessoas que estão sofrendo, e muitas delas presas, muitas delas com medo, e ainda fala de parlamentar aqui, dizendo que você não pode falar isso. Podemos sim, com respeito, com responsabilidade, podemos sim. Eu não estou satisfeita com o governo Lula. E continuo não estando. Uma pessoa que fala de direitos humanos, que fala da mulher. E agora eu quero saber quem que vai ser o próximo ministro do STF, no lugar de uma mulher. Eu quero ver a ministra aqui dos Direitos Humanos viajando de jatinho da FAB, paga por todos nós. E o que está sendo feito? A esposa Janja, deslumbrada com o nosso dinheiro. Eu defendo o cidadão. Eu defendo a nossa verdadeira democracia. E a senhora? Defende o quê? A senhora defende o quê, Priscila? Pode responder, Priscila. Baixa um pouquinho do som. Não, tô sem... Não, voltou. Tá. Rapidamente, esse vídeo é de 2019. Ele está sendo veiculado como se fosse atual. É importante deixar claro que essas falas são de 2018 e 2019. Na ocasião em que, senhora deputada Paula Belmonte, a matéria veiculou uma matéria onde que o Bolsonaro tinha dito que ele não era anticomunista e que o Hugo Chávez era uma esperança para a América Latina. Eu pensei que ele seria o infiltrado, estaria usando as Forças Armadas ali, o Exército Brasileiro seria o infiltrado. Esse vídeo é de 2019. Tá? E esses bolsonaristas a quem eu estou me referindo nessa fala, não é a população, não é o povo conservador de direita, mas sim alguns que aproveitaram o governo do presidente Bolsonaro à época, que nem eram de direita e que, quando o tempo se passou, enfiaram uma faca literalmente nas costas dele. Altas traições dentro do governo. Então, em 2019... eram a essas pessoas que eu me referia, que ficavam lá no cercadinho pedindo um cargo, pedindo alguma coisa, e não a massa da população. Então, quando eu falei isso aí, nessa ocasião, eu pensava que o presidente Bolsonaro seria o quê? Uma infiltração da esquerda utilizando o Exército Brasileiro, porque ele tinha dito que o Hugo Chávez era uma esperança para a América Latina. Aquilo colou as placas da direita, de boa parte da direita. Então, isso tem que ficar claro. Porque esse vídeo, inclusive, colocam como tem 2 anos que eu estou separado desse cidadão que está aí no vídeo. Essas falas são de 2018 e 2019. No entanto, os anos se passaram e eu entendi que aquela fala do Bolsonaro, que era uma coisa do passado, que ele estava mesmo ali alinhado com o conservadorismo, e passei, inclusive, a amá-lo e a respeitá-lo como chefe de Estado, presidente da República. Priscila... então você está me dizendo que você achava que o Bolsonaro era infiltrado da esquerda? Da esquerda. Tá. Essa fala dele nunca foi desmentida. Isso é uma matéria que está lá. Ele disse que não era anticomunista. Entender. A outra coisa, com quem que você estava falando a respeito, meu tempo está acabando, com quem que você estava falando? Missão dada, missão cumprida? Eu não estava falando com ninguém. Não estava no telefone? Não estava ao telefone, senhora Paula. Ué, não, tem a filmagem, o deputado pastor Daniel tem. Então eu peço para que a gente possa fazer um... mas então vamos fazer a quebra de sigilo do telefônico dela. A gente vai pedir essa quebra de sigilo porque a senhora tem como provar isso. Por quê? Porque eu sou a favor da senhora estar aqui. Eu sou a favor do Adriano Machado estar aqui. E eu sou a favor de todos os vândalos que quebraram que sejam presos. Mas o que nós não podemos fazer é que os movimentos democráticos, os movimentos que nós mostramos a nossa insatisfação,
e aqui não tem direita nem esquerda, é um direito constitucional, a gente possa colocar as pessoas com medo. E a senhora, pense bem, eu quero também registrar aqui o meu comprometimento e o comprometimento dessa casa, junto com o presidente dos Direitos Humanos, nós vamos procurar saber, podemos nos comprometer disso, deputado? Deputado Fábio, comprometer, entender o que a senhora aconteceu, porque a senhora foi vítima de... Com certeza. Independente do que a senhora defende, eu vi que a senhora é uma pessoa talvez confusa, não sei, mas independente disso, a senhora tem o apoio dessa Casa Legislativa para que a gente possa saber o crime que foi cometido com a senhora. Que Deus abençoe. Obrigada, presidente. Muito obrigado, senhora deputada.